Senhoras e senhores, boa noite. Prezada presidente, deputada Beatriz Cerqueira, em seu nome eu cumprimento os demais deputados presentes. Prezada subsecretária, professora Kelly, em seu nome eu cumprimento os demais convidados. Você é o próximo. Eu estou aqui há exatamente 5 horas e quero me solidarizar com todos aqueles que ficaram aqui todo o dia de hoje, a tarde de hoje. Eu confesso que eu senti falta do debate, né? E agora eu tenho a oportunidade do contraditório e aprendi muito aqui hoje, porque nós aprendemos muito mais no contraditório quando ouvimos ideias repetitivas que nós já estamos com elas internalizadas. Então, eu gostaria também de agradecer a todos os debatedores que vieram aqui cooperar com esse momento importante. Importante porque eu tenho certeza que a grande maioria não me conhece, né? Eu sou um deputado de segundo mandato, eu sou presidente da Comissão de Juventude dessa casa, eu sou coronel do Exército Brasileiro, mas também tenho graduação na UFMG, tenho mestrado na UFMG, tenho doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tenho pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa e sou professor. E eu gostaria que todos aqui fizessem uma reflexão. E eu também sou militar. Eu vejo aqui, ouvi, né, durante 5 horas, diversas agressões, diversos achincalhes falando que o militar seria a presença de uma botina na escola. Eu fiquei feliz quando vi esses cartazes aí, porque eu me lembrei da época em que eu utilizava o coturno para trabalhar. Durante quase 30 anos servi ao Brasil no Exército Brasileiro. Tive a honra e o privilégio de ser professor durante 23 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, onde se formam os bacharéis em ciências militares, e também tive a oportunidade, como médico veterinário que sou, ser professor e diretor de uma faculdade de medicina veterinária lá em Valença, no estado do Rio de Janeiro, onde eu praticamente cursei e servi toda a minha carreira. No final da minha carreira, eu coroei com chave de ouro a minha visão sobre o ensino civil e o ensino militar. Eu fui aluno de uma escola militar, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, em Salvador, na Bahia. Eu fui professor na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fui aluno de escolas civis aqui em Belo Horizonte, onde eu fiz todo o ensino fundamental, o ensino médio, a minha faculdade, mas faltava uma visão. Faltava a visão da família. E eu ouvi muito pouco essa palavra aqui nas 5 horas. Muito pouco se falou sobre família. E eu tive o privilégio, por ser militar, de ter o meu filho se formando aqui no Colégio Militar do Exército em Belo Horizonte. E aí refleti, naquela época, não me imaginava nunca na política, quando aqui pisei, eu encarei e falei assim, como que será, o que será que eu tenho de experiência que eu posso contribuir para essa questão da educação em Minas Gerais. Procurei, na época, ainda antes de assumir o mandato, a Polícia Militar de Minas Gerais, conhecia lá os 30 colégios Tiradentes, que eu já conhecia os resultados. Diga-se de passagem, são resultados que não existem aqui. Eu vi diversos deputados e convidados falando sobre a qualidade do Colégio Tiradentes, essa qualidade alicerçada nos resultados do IDEB. Se nós pegarmos aí as 30 primeiras escolas públicas de Minas Gerais, nos ranking das 30 primeiras, 23 são escolas militares. E aí eu falei, o que eu tive na minha casa que a população de Minas Gerais não tem? Vocês não imaginam a quantidade de pedidos que chegam aqui nos nossos gabinetes para conseguir uma matrícula de um aluno no Colégio Tiradentes. Mas o Colégio Tiradentes é prioridade dos dependentes de policiais militares e bombeiros militares. Assim como o Colégio do Exército é feito a entrada por concurso público. O meu filho não fez concurso público. Por quê? Porque é filho de militar. E aí, quando surgiu, lá em 2019, a criação
do programa das escolas cívico-militares do governo federal, mais do que de repente, quando eu verifiquei que seria aberta a toda a população essa oportunidade de trabalhar num programa, que eu digo que é um programa híbrido, que mescla a educação civil com a educação militar. Nós, imediatamente, e aí ouvi aqui dizerem que o governo Zema está fazendo isso aqui agora. Não. O governo Zema, ele em 2019, ele se voluntariou e o Estado de Minas Gerais implantou 9 escolas estaduais cívico-militares. E eu estou sentindo falta aqui, quero falar da professora Franciane, da professora Rosilene, da professora Janice, do professor Eduardo, da professora Tatiane, da professora Denir. São diretores da Escola Estadual Princesa Isabel, aqui na comunidade do Sumaré, no bairro Aparecida. Professora e diretora lá da Escola Lígia Maria de Magalhães, no Morro dos Cabritos, no bairro Colorado. Professor e diretor da Escola dos Palmares, na comunidade dos Palmares, lá em Ibirité. Professores da Escola Cônego Oswaldo Lustosa, lá em São João del Rei. Da Escola Olímpia de Brito, lá em Três Corações. Da Escola Governador Bias Fortes, lá em Santos Dumont. Da Escola Venceslau Brás, lá em Itajubá. Da Escola Padre Zé Maria Deman, aqui no Monte Castelo, em Contagem. Da escola, a outra escola aqui de Belo Horizonte, do bairro Boa Vista. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Então, todos esses diretores que têm o modelo cívico-militar implantados, eu gostaria, né, que nós tivéssemos a oportunidade, e eu vou aqui compartilhar, e aí, deputada Beatriz, eu quero fazer uma referência à deputada Beatriz. Nós trabalhamos em lados ideológicos completamente opostos nessa casa. Mas desde o nosso primeiro mandato, entramos aqui juntos, sempre tivemos uma relação muito cordial e eu sempre aprendi uma coisa com a deputada Beatriz, a fazer a escuta e a ouvir, saber falar e saber ouvir. E quando, nesse momento, eu vejo que as escolas estaduais, e eu vou fazer só um destaque, para não me alongar mais. A Escola Estadual Princesa Isabel, lá no bairro Aparecida, na comunidade do Sumaré, eu fui lá, em novembro de 2019, para anunciar para a então professora Rita de Cássia que a escola seria a primeira no Estado a receber o modelo cívico-militar. E naquele momento, ela, que tinha aprovado a intenção numa consulta à comunidade escolar, me disse muito preocupada, que ela estava numa área de vulnerabilidade social, com muita violência, com tráfico de drogas, e que ela tinha medo que quando os militares entrassem na escola, os alunos iriam sair. Isso são números, e a subsecretária está aqui e não me deixa errar esses dados. Em 2019, essa escola tinha 600 matrículas. Hoje, 2025, dados de ontem da Secretaria de Educação, essa escola tem 1.500 matrículas e fila de espera. Isso sinaliza um dos principais objetivos do programa, que é evitar a evasão escolar. Então, nós não temos que inventar a roda. Nós temos que fazer, e eu, como pesquisador e professor que sou, considero, viu, secretária Kelly, 9 escolas estaduais, um número muito pequeno, para que a gente faça afirmações aqui com embasamento científico. Por isso que eu não vou me atrever a apresentar resultados, porque 9 são muito pouco. Precisamos de mais escolas, são 9 escolas, a Princesa Isabel funciona há 5 anos nesse modelo e muito poucos aqui sabem. Uma escola que tinha 600 alunos matriculados e hoje tem 1.500 alunos matriculados. Nós temos lá hoje 4 bombeiros militares veteranos trabalhando nessa escola. A escola é pública, a escola é aberta. Eu convido todos que não conhecem o programa implantado em Minas Gerais que estejam no ambiente escolar, porque eu estive em todas essas 9 escolas, e não só nessas 9, porque também foram implantadas escolas na rede municipal de Barbacena, de Lagoa Santa e de Uberlândia, inclusive a de Uberlândia continua com o modelo. Nós temos diversas escolas espalhadas pela rede municipal. E, antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive numa consulta pública de uma escola lá em São João Nepomuceno.
São João Nepomuceno, para quem não conhece, é uma pequena cidade lá do lado de Juiz de Fora, de muita violência, porque existe uma pressão no Rio de Janeiro, o tráfico foge para Juiz de Fora, a polícia pressiona e eles migram para São João Nepomuceno. E quando fui fazer lá participar dessa consulta pública à comunidade escolar, lá no CAIC do bairro Três Marias. Eu me lembro, no meio da pandemia, nós tínhamos mais ou menos 120 pais lá, em distanciamento social, cadeiras esparçadas, outros sentados em arquibancadas. E lá naquele momento a secretária de Educação, antes de passar a fala para mim, ela me disse: deputado, eu tenho que te informar algumas coisas aqui da questão da nossa comunidade. Eu falei: pois não, diretora. Ela falou: nós temos aqui pais que saíram do presídio essa semana, nós temos ali o chefe, o ladrão do bairro, nós temos ali o chefe do tráfico. Eu só queria falar isso com o senhor e eu enxerguei a complexidade daquela comunidade e, após a minha fala, a professora falou: vamos fazer aqui a consulta pública para decidir. E ali, naquele momento, toda a comunidade levantou e aprovou o modelo cívico-militar. Já eram 9 horas da noite, eu ia sair de lá para dormir na casa da minha mãe, lá em Barbacena, e veio na minha direção, eu sabia quem ele não sabia quem era, veio na minha direção o chefe do tráfico, lá no morro do bairro Três Marias. Ele usava uma máscara camuflada, assim como a minha, e chegou perto de mim e falou assim: deputado, eu não sabia do que se tratava. Passaram o carro de som no morro, ninguém me consultou, mas conte comigo, eu vou apoiar esse modelo. O meu filho estuda nessa escola e eu não quero que ele seja igual a mim. Então, nesse momento, eu tive um feedback. Eu tive um feedback de um pai que não teve a oportunidade da educação e se encaminhou para o mundo do crime, para o mundo do tráfico. E aquele pai, como um pai responsável da família, enxergava naquele modelo uma oportunidade do seu filho ser acolhido, do seu filho ter alguém cuidando dele. E, para terminar, deputada Beatriz, eu faço aqui a minha homenagem a todos os profissionais da educação. Eu sei o quanto, principalmente os nossos professores, sofrem na sala de aula, e se eu, hoje, não tenho a caneta para permitir que todos vocês tenham a valorização salarial que todos merecem, porque se não fossem os professores, não existiria outra profissão, eu não tenho essa caneta, mas eu posso aqui dentro defender e promover políticas públicas que eu acredito que vão devolver o respeito, a dignidade e a disciplina que os nossos professores precisam ter dentro da sala de aula. Muito obrigado por terem me ouvido, muito obrigado, deputada Beatriz, nada resiste ao trabalho. E eu vou terminar aqui com uma saudação típica nossa de militares, que eu gostaria que vocês entendessem como uma saudação. A todos vocês, a minha melhor continência. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra...